Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Salmo 45, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O Senhor era para nós refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. A linguagem aqui do Salmo é exatamente uma linguagem para que tenhamos confiança em Deus, assim como veremos no Evangelho de hoje. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 9, depois versículo 12. Devemos entender o contexto do livro de Ezequiel, que foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico, por volta do século 6 a.C. E neste capítulo ele descreve a visão de um novo templo, um tema recorrente nos capítulos 40 e 48. E essa visão simboliza a restauração de Israel e a presença de Deus voltando a habitar no meio de seu povo. Além de uma questão física do templo, simboliza a identidade de Israel, a união do seu povo e até mesmo a união do culto. E a ideia central do capítulo 47 é a transformação que emana do templo de Deus, trazendo cura e vida a toda a terra. A água que flui do santuário é um símbolo poderoso da graça e da bênção divina. A visão começa com a água fluindo do lado direito do templo, que era o lado sul do altar. O Oriente era uma direção sagrada na tradição judaica, pois o Jardim do Éden estava localizado no Oriente, conforme Gênesis 2, versículo 8. E o fato de a água fluir de Deus para fora do templo sugere que a santidade e a bênção não ficam confinadas ao templo, mas se espalham para renovar o mundo. A presença de Deus, a presença do templo, é para a renovação do mundo. E nos versículos 3 e 5, o profeta atravessa a água em 4 etapas. E cada vez a profundidade aumenta. Vejamos que na primeira etapa há os tornozelos, pequeno fluxo inicial. Na segunda etapa, aos joelhos, o poder da água cresce. Na terceira etapa, à cintura, o rio se torna mais difícil de atravessar. E já a quarta etapa, as águas profundas. O rio já não pode ser atravessado a pé. E o crescimento progressivo do rio simboliza a expansão do reino de Deus. Assim como o rio cresce e se torna poderoso, a obra de Deus se expande e transforma o mundo. E nos versículos 6 e 9, nós temos que a água desce para Arabá, que é a região desértica ao redor do Mar Morto, e este mar é conhecido por sua extrema salinidade, onde quase nada sobrevive. No entanto, quando a água do templo chega ali, as águas do mar se tornam saudáveis e cheias de vida. Esse é um símbolo claro do poder vivificante de Deus. O mesmo ocorre no Novo Testamento, onde Jesus se apresenta como a fonte de água viva em João 4, versículo 14 e João 7, versículo 38. E é exatamente nesse sentido que Jesus se apresenta como fonte de água viva. A própria passagem de Ezequiel, assim como do Evangelho, já antecipa a redenção final em Cristo e o papel da igreja como instrumento de salvação no mundo. E no Evangelho de hoje, em João 5, dos versículos 1 e 16, onde narra a cura do paralítico no tanque de Betsaida. E temos aqui elementos profundos que apontam para Jesus na sua identidade divina. O milagre da cura em Betsaida
se encaixa em uma série de sinais que revelam a identidade de Jesus. Esses 3 sinais têm o propósito de revelar Jesus como Messias e o Filho de Deus. João 20, versículos 30 ao 31. E marca um ponto de tensão entre Jesus e os líderes religiosos. Vejamos que Betsaida significa casa da misericórdia e ficava próxima à porta das ovelhas, no lado nordeste de Jerusalém. Então vejamos, temos aqui 2 apontamentos teológicos. A casa da misericórdia, Jesus é misericórdia, e ficando próximo à porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor das ovelhas, ele guia verdadeiramente as pessoas para terem vidas. E na narrativa de hoje, enquanto acontecimento, o tanque de Betsaida era frequentado por muitos doentes. E João destaca um homem doente há 38 anos. Esse número pode simbolizar o tempo de Israel no deserto, Deuteronômio 2, versículo 14, sugerindo uma longa espera por libertação. Aqui não está se tratando de uma simbologia numérica. Ao mencionar 38 anos, ele faz um comparativo. Da mesma forma que o povo passa por um período esperando a libertação, este homem também precisa de libertação. E Jesus faz uma pergunta: queres ficar curado? Mas por que perguntar isso? Não seria algo tão evidente uma pessoa que há tanto tempo está nessa condição? O paralítico esperava uma cura pelo tanque, não por Jesus. E sua resposta revela sua dependência dos outros e sua desesperança. Jesus não apenas cura, mas desafia a mentalidade da vítima. O paralítico não vê outra solução além do tanque, mas Jesus lhe oferece algo maior. E o paralítico expressa sua frustração: não tenho ninguém que me leve. Ele deposita sua esperança no método tradicional, o tanque. Mas Jesus, com sua palavra, cura instantaneamente. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Assim como Deus criou com a palavra, Jesus restaura com a sua autoridade divina, com a própria palavra. E o que vai gerar conflito com os fariseus? O fato de ser sábado, pois carregar um leito era considerado trabalho. Então os líderes judeus não celebram a cura, mas condenam a quebra da lei do sábado, em Êxodo 20, versículo 10. Eles ignoram o milagre e se concentram na transgressão legal. Isto mostra a cegueira espiritual de quem prioriza regras em vez da ação de Deus, e quem muitas vezes ainda está numa prática ritualística externa que tem mais a ver com estética, repetição de ações do que verdadeiramente uma experiência profunda com Deus. O curado não sabia quem era Jesus e sugere que sua fé ainda era fraca, diferente de outros curados que imediatamente reconheceram e louvaram Jesus. E Jesus encontra o homem no templo, sinal de purificação. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então temos aqui a dimensão de doença e pecado. Jesus sugere que a condição do homem não é um castigo de Deus. O que Jesus aponta é que você está curado fisicamente, mas agora a única coisa que é preciso é viver de uma forma diferente. O apontamento para uma cura física é um apontamento que deve levar a uma reflexão espiritual. E nesse sentido, Jesus mostra que a misericórdia ela é apresentada ao ser humano e tal apresentação de amor gratuito deve gerar no ser humano uma mudança de vida. A fé verdadeira deve levar a uma atitude diferente. E que assim possamos olhar para as nossas vidas, pensando naquilo que precisamos verdadeiramente ser curados e ter uma vida modificada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.